Nesta aula, eu vou te ensinar como o estoicismo pode ser aplicado no seu dia a dia para te tornar uma pessoa mais paciente, menos reativa, menos ansiosa. Ou seja, alguém que consegue manter o controle emocional em qualquer circunstância, por mais desafiadora que pareça. E é claro, como consequência, você vai experimentar uma vida de paz e tranquilidade ao lado das pessoas que são importantes para você. O estoicismo é uma poderosa ferramenta milenar e se você tem interesse em desenvolver sua flexibilidade emocional, aproveite bastante esta aula, porque eu acredito que ela pode te ajudar muito. Aqui você vai descobrir que é possível compreender os princípios estoicos de forma bastante organizada e direcionada para que você consiga estabelecer o controle das emoções. Você já deve ter ouvido por aí que o estoicismo se mantém relevante mesmo depois de 2000 anos de seu desenvolvimento. É que, historicamente, sempre que a humanidade enfrenta momentos de crises e incertezas, o estoicismo ressurge com força renovada. E nossos tempos parecem se encaixar bem nesse perfil, você não acha? Dizem até que ele está na moda. E estar na moda tem suas vantagens e desvantagens. O lado bom é que acaba sendo bem divulgado. O lado ruim é que tende a ser mal empregado, como vamos ver nessa aula. Um bom exemplo da sua utilidade prática em momentos de crise é essa reportagem da BBC que conta o caso do piloto americano que se agarrou aos ensinamentos estoicos durante os 7 anos que passou como prisioneiro na Guerra do Vietnã. O que vale a pena entender é que o estoicismo aplicado não é algo que funciona só para os filósofos. Pelo contrário, é algo que pode ser usado justamente por pessoas comuns, como eu e você, que estejam interessadas em buscar autoconhecimento e se desenvolver a cada dia. Eu consigo listar alguns tipos de pessoas para quem esse método pode funcionar muito bem e ter até mesmo um papel decisivo. Pais que precisam lidar melhor com os desafios de educar os filhos e criar um ambiente familiar mais equilibrado. Profissionais de saúde, médicos, cirurgiões, enfermeiros, que precisam de ajuda para lidar com as situações estressantes do ambiente de saúde, seja pela própria pressão da rotina ou pelo desafio de interagir com pacientes e familiares em situações delicadas. Profissionais executivos, que buscam melhorar suas habilidades de liderança e tomada de decisões sob pressão. Empreendedores, que enfrentam altos e baixos no mundo dos negócios e desejam manter a estabilidade emocional e a resiliência. Educadores, professores que desejam promover um ambiente de aprendizado emocionalmente saudável. Esses são apenas os exemplos que me vieram à cabeça de forma mais óbvia, mas dá para pensar ainda em indivíduos em transição de carreira que precisam de ajuda na adaptação e com as incertezas profissionais de recursos humanos. Líderes de equipe, motoristas, estudantes, atletas, donas de casa que não são devidamente valorizadas, pessoas com muito medo do que os outros pensam delas, ou com problemas nos relacionamentos, ou que enfrentam constantemente situações estressantes na vida pessoal. Mas atenção a um detalhe primordial. Pessoas que sofrem com algum tipo de condição psicológica grave devem procurar realizar terapias específicas e até a orientação de um psiquiatra quando for o caso. Para essas pessoas, o estoicismo aplicado pode funcionar como um complemento, mas não vai ser um instrumento decisivo. Da mesma forma, aqueles que não estão abertos a novas abordagens, que se valem de preceitos de uma filosofia tão antiga, dificilmente vão tirar proveito desse método. E por fim, pessoas que não aceitam responsabilidade pessoal não precisam nem continuar assistindo essa aula, porque o que eu estou oferecendo não é um milagre. É uma abordagem que depende também da sua vontade de fazer dar certo. Mas que dá certo, dá. Olha o que algumas pessoas dizem ao ver nossos vídeos sobre estoicismo.
São milhares de comentários assim no canal. Se você segue o Super Leituras, já deve ter percebido. Ah, e por falar nisso, pode ser que você não conheça o Super Leituras e nem saiba quem eu sou e por que eu tô aqui falando de estoicismo, né? Confesso que eu não sei se posso ser preso por contar o que eu vou falar. É sério, mas eu acho importante. Bom, eu sou o Alex, um dos sócios do Super Leituras, que é o maior canal brasileiro com vídeos animados sobre as ideias dos grandes pensadores da humanidade. Isso inclui os filósofos estoicos. Mas olhando para trás, eu percebi que o estoicismo entrou na minha vida de um jeito bem sorrateiro, muito antes de criarmos o Super Leituras. Para começar, tive a sorte de ter pais maravilhosos e um grande exemplo a seguir. Por isso, como faz o imperador filósofo Marco Aurélio, preciso agradecê-los por tudo. Meu pai, mais precisamente, sempre foi um cara estoico, só que a gente nem sabia o que isso significava. Eu só sabia que ele sempre foi uma pessoa tranquila, ponderada, solícita, paciente, bem-humorada, compreensiva e por aí vai. Então, como consequência, eu fui me tornando uma pessoa que buscava ter as mesmas qualidades. E posso dizer que sempre fui tranquilo, mas bem menos do que eu acreditava. Porque quando a vida adulta vai chegando, é que a gente começa a colocar nossa criação à prova. O que eu vou falar aqui agora pode até deixar muita gente revoltada, mas não é esse meu objetivo, muito pelo contrário. Lá pelos meus 17 anos, fiz um concurso para ser oficial do Exército. Não que eu sonhasse com isso, mas porque lá no Rio, essa tendência é muito forte, principalmente para quem não tinha muito dinheiro. Você faz um concurso, recebe um salário enquanto estuda e já sai com um emprego garantido e estável. Estudei e passei. O ambiente não era dos melhores para mim, que sou bem da área de artes, né? Sempre curti desenhar e escrever. Sonhava mesmo em ser desenhista de história em quadrinhos. Mas, fora isso, eu tive muitas amizades lá e aprendi a me adequar àquela rotina. Só que eu sempre fui magrelo e os exercícios físicos que fazíamos não levavam isso em consideração. Tinha um negócio lá chamado pista de trabalho corporal, ou algo do tipo. Todo mundo tinha que passar por uma bateria de exercícios que incluía levantar uma barra de ferro com lata cheia de concreto nas pontas, tipo de presídio, sabe? E não importava se fosse eu ou um colega todo gigantão. O peso era o mesmo. Aí eu vivia indo na emergência sentindo dores, e o capitão achava que eu estava escamando, como eles dizem, fazendo o corpo mole, e sempre vinha me descascar. Foi quando descobri que tinha uma escoliose que estava se agravando. Resumo da ópera: precisei trancar a matrícula para fazer um tratamento, e logo percebi que não poderia continuar. Bem agora que eu já estava totalmente acostumado com a ideia, já visualizando meu futuro como oficial. Foi um baque. Chorei, fiquei atônito, meio que sem saber qual que seria o próximo passo. Cadê aquela calma que eu achava que eu tinha? E o pior é que eu nem imaginava que esse era só o começo. O pior ainda estava por vir. Fui fazer pré-vestibular, mas outra oportunidade se mostrou viável. Eu poderia fazer prova para sargento da aeronáutica. O curso é mais curto e menos puxado do que no exército. Seria difícil para o meu pai me sustentar enquanto fizesse faculdade, e a alternativa era arrumar um emprego qualquer para ajudar a me manter. Acabou que passei para especialista, como chamamos a escola de sargentos da aeronáutica. E passei também na primeira fase para História na UERJ, com nota máxima. E naquela época, eu poderia segurar a nota dessa primeira fase e fazer a segunda em até 2 anos depois. Como o curso na especialista durava 1 ano e meio, meu plano era me formar, voltar para o Rio e fazer a faculdade. Eu me saí bem durante o curso. O tempo no exército tinha me preparado bastante. Eu sabia que aqueles sargentões brabos gritando, mandando correr, reclamando de tudo, apavorando os alunos, estavam no fundo exercendo papéis em uma grande peça. Fazia parte, e eu tinha aprendido a não me estressar com isso, e ainda ajudava meus colegas. Mas no final da 2ª série, eu tive um problema no intestino. Fiquei mal.
Mas o médico que estava de plantão no hospital da escola só me deu um Buscopan e um esporro. No dia seguinte, eu parecia um zumbi. Tava me sentindo em outro plano, com muita dor e desorientação. Por sorte, era sexta e estaríamos liberados para ir para casa. Sorte mesmo! Meu pai me levou ao hospital e descobri que estava com obstrução intestinal e fui operado de emergência. Algumas horas a mais e o intestino poderia se romper, gerando um quadro de infecção generalizada. Precisei ficar afastado, perdi aulas, não poderia fazer educação física e nem o teste físico da última série. Veio a notícia de que eu perderia o semestre ou poderia até mesmo ser desligado. Junto, veio a lembrança do que eu tinha passado no exército. Tudo de novo não. Era só o que eu pensava. Agravado pela sensação de estar marcando passo em minha vida em vez de avançar. Foi nesse momento que comecei inconscientemente a usar técnicas que aprendi com meu pai de maneira diluída. E só bem mais tarde descobri que derivavam do estoicismo, como a premeditação dos males e o foco naquilo que posso controlar. Ou como meu pai dizia, se tudo der errado, é porque não era para ser assim. Já vai pensando nas alternativas. Ou, não esquenta a cabeça, faz o que você pode fazer. O que não der para você fazer, não adianta espernear. Mas nada funcionava tão bem assim na época. Era sofrido, mas também era um processo. No fim deu tudo certo. Me formei. Só que não abriu a vaga para o Rio e eu vim para São Paulo, a aprender a viver sozinho longe da família. O plano de voltar e fazer a faculdade foi por água abaixo. Mas a vida no quartel foi uma escola e tanto. Claro que não tem nada a ver com o estereótipo que as pessoas conhecem dos filmes americanos ou quando se pensa na época da ditadura. Pelo menos lá no meu quartel, não era nada assim. Em paralelo, eu fui fazer faculdade de artes visuais e fui equilibrando a vida. Agora, você vai entender por que eu disse que poderia ser preso por contar essa história. Claro que pessoas ruins existem em qualquer lugar. E pessoas ruins com poder ficam piores. Não vou citar nomes e nem dar muitos detalhes, mas esse momento foi decisivo para mim. Tinha um coronel lá que me perseguia porque rolou uma ocorrência em um dia que eu estava de serviço de guarda. E, em termos gerais, outro militar teve um descuido que acarretou em uma transgressão importante. Não tinha nada a ver comigo, mas o coronel achou que pelo modo como eu registrei o caso, eu estava tentando aliviar para o militar, e nem era o caso. Eu sei que, no fim das contas, tive que depor na justiça militar, e ao relatar a verdade, acabei queimando a administração. A partir desse dia, minha vida foi um inferno. Tudo era motivo para ameaças, mas eu mantinha a calma. Meu pai sempre me dando uns toques. Esses caras são covardes, ignora. Se você fizer o que é certo, não tem como te pegar. Não adianta dar murro em ponta de faca. Mas teve um dia que esse coronel chamou a mim e mais 2 colegas na sala dele. Nós tínhamos tirado serviço nos dias de carnaval e, ao que parece, havia sumido um pedaço de fio de cobre da obra que estava acontecendo. A reunião serviu para o coronel falar que eu era um omisso, que meu serviço era horrível e insinuando que a culpa pelo sumiço do fio era minha. Cada tentativa de explicar as coisas só piorava tudo. E ele falava de forma tão debochada e ofensiva que na minha cabeça acontecia igual naqueles filmes em que o cara pula na mesa e estrangula o chefe e depois a cena volta, sabe? Meus colegas ali do lado, presenciando tudo assustados. Aquilo foi a gota d'água. Saindo dali, eu fui até os fundos do quartel chorar de raiva e chutar e chacoalhar o enorme portão de barras de ferro da garagem. Ali, naquele momento de desabafo, eu jurei a mim mesmo que nenhum ser humano teria tanto controle assim sobre meu estado de espírito. Decidi mudar a abordagem. Entender que era mais sobre ele que sobre mim. Entender que ele agia como julgava melhor agir. Eu já nem criticava mais ele. Vai saber como tinha sido a criação dele, os caminhos que tinham levado ele até aquele momento. Nunca mais tentei justificar nada para ele.
era só sim senhor e não senhor, de forma totalmente indiferente ao que quer que ele pensasse. Depois, comecei a colocar pitadas de humor nas respostas, percebi que ele curtia isso. Uma vez, eu estava caminhando ao lado de um amigo que estava de serviço, quando esse coronel parou a gente para dar esporro nele porque havia uma caixa de energia destampada no canteiro central, daquelas enterradas e com tampa de concreto, sabe? Enfim, ela estava destampada. Alguém poderia pisar lá e quebrar a perna e a culpa seria do sargento de serviço. Eu sei, contando assim, parece absurdo, mas aconteceu. Sem pensar muito, eu respondi antes do meu colega. Ah, coronel, se alguém quebrar a perna ali, bem feito, né? Porque não é pra andar no canteiro. Ele arregalou o olho, deu uma risadinha abafada e disse: Ô, Santiago, Santiago, me ajuda, né? Me ajuda. O nome de guerra é Santiago, né? Não é pra andar no canteiro, não é pra andar no canteiro, ô, Santiago. E saiu rindo. O comandante da unidade e outros oficiais que estavam ali próximos, aguardando o coronel, riram bastante e seguiram conversando. Eu tinha acabado de descobrir uma arma poderosa. Ah, e tem um detalhe. Durante todo esse tempo, eu sempre o respeitei e sempre atendi aos pedidos dele, não só com postura militar, mas com cordialidade e boa vontade. Inclusive, uns pedidos particulares de desenho. Só sei que depois disso, segui com essa estratégia e ele parou de me incomodar. Agora, ele só dava umas alfinetadinhas de vez em quando. Ah, o Santiago é um excelente militar. Domina todo o trabalho da seção, mas tem aquele 1% do serviço de guarda que ele deixa a desejar. Mas alguns anos depois, quando ele estava se aposentando, ele disse para mim em um grupo de pessoas: o Santiago é um cara que não guarda rancor. Eu resolvi encarar isso como um pedido tímido de desculpas, o máximo que ele poderia fazer. Essa foi a fase mais difícil que vivi. Talvez meu relato nem consiga transmitir o perrengue desses quase 5 anos, mas eu tenho certeza de que saí fortalecido. Claro que aconteceram outros episódios surreais ao longo da carreira, mas tudo se tornou muito mais fácil de levar. Agora, o mais interessante foi quando já no Super Leituras comecei a estudar o estoicismo para fazer alguns vídeos. Foi um baque. Parece que eu tinha encontrado a fonte de tudo o que havia me guiado pela minha vida. Comecei a me dedicar a estudar cada vez mais essa filosofia e compartilhar seus ensinamentos. Porque quando eu orientava amigos, todos achavam que eu era calmo porque era e ponto. Mas não é bem assim. Em todos os momentos, nós fazemos escolhas. Eu tive a sorte de ter bons exemplos em casa. E os filósofos estoicos poderiam ser bons exemplos para todos que quisessem. Eu desejei levemente ter conhecido o estoicismo antes, para me tornar mais consciente das minhas escolhas e evitar muito sofrimento. Mas logo percebi que isso não fazia sentido. Minha jornada tinha que ter sido essa. Talvez eu nem teria valorizado tanto o estoicismo se fosse diferente. E conforme eu ia estudando e produzindo conteúdos, percebi que eles começaram a impactar várias pessoas, como você pode ver aqui. Isso me motivou a imaginar uma forma de organizar todo esse conhecimento em uma trilha fácil de ser seguida por qualquer pessoa. E acredito que finalmente consegui fazer isso. E agora quero compartilhar o resultado com você. É importante entender que ser estoico não significa ser uma pessoa insensível. Muito pelo contrário, o estoicismo fala sobre compaixão, sobre coletividade, respeito, coisas que não têm nada a ver com insensibilidade. E essa é a primeira coisa que você precisa saber se quiser adotar uma conduta de controle emocional de acordo com a filosofia estoica. Controlar as emoções não tem nada a ver com suprimi-las. Então, não adianta tentar ser o brabo. Tá muito na moda esses vídeos de estoicismo que mostram um filósofo como um guerreiro bombado, quando, na verdade, um dos estoicos mais importantes da história, por exemplo, foi um escravo que possuía uma deficiência física. Sêneca escreveu: "O invulnerável não é algo que nunca é atingido, mas algo que nunca é ferido." Não adianta achar que você pode ser uma pessoa de gelo.
Isso não funciona e ainda vai te afastar das pessoas que você ama e de experiências relevantes. A pior coisa que você pode fazer na hora de tentar ser mais paciente, menos reativo ou menos ansioso, por exemplo, é ignorar as causas que te deixam impaciente, reativo ou ansioso. Já vou te sugerir o que eu acredito que é preciso fazer, mas antes, preciso te alertar para outra coisa. Existem muitos exercícios estoicos amplamente divulgados por aí, e certamente tentar praticá-los vai te dar algum resultado momentâneo. E isso é um perigo, porque como essa prática isolada não te garante constância, você acaba achando que o problema é com o próprio exercício. Mas não é isso. Você consegue imaginar qual é o verdadeiro problema? Exatamente. Compreender verdadeiramente o que você está fazendo. Imagina que eu chego para você e entrego uma caixa de papelão cheia de tábuas de MDF, pinos, pregos e parafusos. E aí falo, toma, monta esse móvel. Só que eu não te entrego um manual e nem mesmo uma imagem desse móvel. Você acha que essa é a melhor maneira de montar um móvel? Você até pode conseguir montar, mas é a melhor maneira? Ou então, pensa quando no trabalho um chefe ou o cliente te pede para executar uma tarefa, mas não te dá o contexto. Algo como, desenha o logotipo do meu negócio aí, só que não te diz quais os valores da empresa, que tipo de público quer atingir, enfim, qual o contexto. Ou seja, os exercícios estoicos são ferramentas poderosíssimas, mas precisam ser usadas com critério. E antes do final da aula, você vai aprender como fazer isso. Uma grande dificuldade que as pessoas encontram para superar esse problema é que os ensinamentos estoicos não foram sistematizados de forma clara, mas escritos em cartas, anotações de aula e diários pessoais. E apenas comentar essas citações, apesar de ajudar a refletir, não resolve a raiz do problema. Mas para facilitar o entendimento desses conceitos, eu sistematizei um método para que você compreenda as bases do estoicismo e tenha um direcionamento para aplicar seus princípios de maneira consciente e consistente no dia a dia, para que consiga fazer a gestão das emoções de maneira realmente eficiente. Eu o chamo de método integrado de sabedoria e ação, justamente por integrar a parte teórica com a aplicação prática, e que é a base do estoicismo aplicado. Mas para fazer sentido te mostrar como seguir esse passo a passo, vou responder o que eu acredito que precisa ser feito para começar a desenvolver o controle emocional. Na verdade, são duas ações mentais bem simples. Uma delas é encontrar e seguir um modo de tomar consciência dos gatilhos que geram o descontrole emocional. Você pode até fazer uma prévia agora. Tenta se lembrar de situações que costumam te tirar do sério, te envergonhar, te deixar ansioso. Anota aí. Talvez seja difícil, mas alguma coisa vai sair se você se esforçar. Se você fizer isso de forma direcionada, observando esses gatilhos bem na hora que são acionados, fica muito mais fácil. Eu chamo essa técnica de observação pessoal calibrada, ou simplesmente OPC. Às vezes, você pode perder o controle e só perceber depois. Você pode estar estressado porque sua empresa está passando por um momento difícil, ou porque é médico e uma cirurgia que realizou não saiu muito bem e o paciente não resistiu. Ou pode ser porque o seu chefe não larga do seu pé. E aí você chega em casa e inconscientemente desconta na família, seja com palavras e ações ríspidas ou com algum distanciamento emocional. Quando você percebe que seu descontrole impacta a vida das pessoas que você ama, você se arrepende, mas não sabe como agir diferente. Nesse momento em que for praticar a OPC, você não precisa se preocupar em assumir o controle nem nada. Apenas observe e anote. Tome consciência dos gatilhos. Entenda que, por exemplo, você gritou com seu filho não porque ele merece sua fúria, mas porque você estava estressado com o trabalho e isso
gerou aquele momento de descontrole. Perceber depois de se descontrolar ainda é melhor que ignorar por completo que você se descontrolou e achar que está tudo certo. Com a prática, essa percepção vai começar a ocorrer no próprio momento do descontrole e, idealmente, logo antes, a ponto de evitá-lo. Lembre-se de que as coisas que realmente importam na vida passam por um processo, não se resolvem da noite para o dia. Desenvolvendo essa técnica, esse tipo de observação vai se tornando cada vez mais natural. Com o tempo, você vai conseguir praticar o que Sêneca diz sobre o controle emocional dos sábios. Algumas coisas podem golpear a pessoa sábia, como dor e fraqueza corporal, a perda de amigos e filhos ou a ruína do país em tempos de guerra. Mas elas não vão abalar seus princípios. Uma dica extra aqui. Outra coisa que ajuda é, em vez de julgar as pessoas, tentar refletir sobre a própria conduta. Vamos combinar uma coisa aqui? A partir de agora, toda vez que você vir alguém perdendo o controle, você vai se lembrar de quando quem perde o controle é você. Combinado? Ou como diria o imperador Marco Aurélio, aprenda a perguntar acerca de todas as ações. Por que eles estão fazendo isso? Começando por suas próprias ações. A segunda ação mental é a seguinte: se você concorda que o estoicismo pode te ajudar a lidar melhor com conflitos familiares e profissionais, se relacionar melhor com os amigos, ser mais resiliente, mais paciente, enfim, manter o controle de suas emoções, o mínimo que você precisa fazer é entender o que é o estoicismo. Só que você não precisa fazer um curso de graduação em filosofia para isso, né? Seguindo o método integrado de sabedoria e ação, você consegue compreender os principais fatos históricos e conceitos do estoicismo, além da vida e obra dos grandes estoicos, de maneira bem direcionada, explorando os 3 eixos da contextualização histórica encapsulada: BSC, ou Base Sólida de Compreensão, Conduta Espelhada e Reverberação Criativa. Com isso, nessa primeira etapa, você será capaz não só de compreender o contexto, mas encontrar modelos de conduta e formas de perpetuar essa filosofia do bem viver. Feito isso, é preciso passar por mais 4 etapas. Etapa 2. Montando seu arsenal estoico, que é o momento de compreender os princípios estoicos e sua relação com uma vida tranquila. Assim que você compreender isso, pode passar a afinar a percepção do que afeta seu controle emocional enquanto se aprofunda nos conceitos estoicos. Etapa 3. Internalização consciente. Pode parecer um contrassenso, já que a internalização é, por definição, a adoção inconsciente de certos padrões, ideias, atitudes e valores. Mas a ideia aqui é que você se familiarize tanto com os preceitos estoicos que os compreenda como seus, mas não por convencimento, e sim por meio da reflexão. Com isso, vai ser possível relacionar os aspectos fundamentais da mentalidade estoica para aplicação no dia a dia. E aí, você vai fazer o que nos lembra Epiteto. Frente a cada desafio, lembre-se dos recursos que você já tem dentro de você para lidar com ele. Olha que bacana! Você nunca mais vai precisar recorrer a manuais de autoajuda. Etapa 4. Prática estoica estruturada. Aqui, você vai ser apresentado ao sistema CARE para saber como realizar exercícios estoicos para controle emocional de maneira consciente. O nome desse sistema é uma brincadeira com a palavra inglesa care, que pode ser traduzida como cuidado. Escolhi isso porque percebi que para os estoicos o cuidado está no centro de tudo. Com certeza, você não vai ver isso em outro lugar, mas quando começar a se aprofundar nessa filosofia, pode perceber como isso faz mesmo sentido. Os estoicos pregam o cuidado com a mente, com o corpo, com os outros, com a comunidade, com o mundo, com as escolhas, com as ações. E para agir com cuidado, é preciso se apoiar em 4 pilares.
Controle. Focar no que podemos controlar. Atenção. Estar presente a cada momento. Responsabilidade. Saber assumir a responsabilidade por seus atos. Excelência. Buscar melhorar constantemente. Para desenvolver esses pilares e ativar o sistema CARE, é essencial ter passado pelas etapas anteriores e ter absorvido os princípios estoicos. Bom, lembra que eu disse lá no começo que não adiantava fazer os exercícios estoicos de qualquer jeito e que hoje você iria descobrir alternativa para isso? Pois é, a partir da etapa 4, você já tem condições de realizar os exercícios de maneira bem consciente e realmente efetiva. Depois disso, é claro que não acabou. Você deve se lembrar do que falei sobre a importância do processo, certo? Por isso, a fase final não se encerra nunca, apenas é aprimorada. Afinal, nosso objetivo é melhorar sempre, não é? E é aí que entra a etapa 5, espiral da tranquilidade. Você precisa seguir aprimorando nos exercícios, refazendo-os sempre que necessário. E para te ajudar a passar por essas 5 etapas de forma segura, tranquila e consistente, eu criei algumas ferramentas essenciais. 2 delas você já conheceu aqui, a OPC, que você já pode começar a executar agora, e a espiral da tranquilidade. Mas existem outras, como a régua pessoal, que mede a sua evolução a cada etapa concluída. O croquis existencial, que apresenta um passo a passo para você elaborar um autorretrato focado em 2 forças concorrentes, as adversidades e o poder da resiliência. E ainda tem um dos que mais gosto, o inventário das vitórias diárias. Uma planilha bem simples que você usa como se fosse um joguinho. Você vai registrando diariamente suas pequenas vitórias e suas grandes vitórias. Você define o que são essas vitórias. A regra é fazer sentido para você. Elas valem 1 ponto e 3 pontos, respectivamente. Ao final de cada semana, você recebe sua pontuação, passa para a próxima e vai comparando os pontos para ver quem vence, você atual ou da semana anterior. Com o tempo, você pode estabelecer metas de pontuação. São ferramentas que realmente eliminam a possibilidade de falhar nas etapas necessárias. Elas são perfeitas para quem se distrai com facilidade ou tem insegurança para seguir o método do estoicismo aplicado. O método foi desenhado para que possa ser adaptado a diversas realidades. Ele não é uma fórmula engessada, ele não é mais uma tendência de autoajuda. É baseado em uma filosofia sólida, testada em diversas realidades e que possibilita a abertura de vários caminhos, todos com um só destino: uma vida tranquila, equilibrada e gostosa de viver. Uma das coisas mais interessantes desse curso é que as aulas são produzidas inteiramente em animações como esta que você está assistindo agora e que fazem o maior sucesso no canal, porque ajudam a manter a atenção e combinam estímulos diferentes de aprendizagem, além de ter o poder de condensar horas de conteúdo em minutos, sem perder a profundidade. Além das ferramentas que mencionei, você ainda vai receber os resumos de cada módulo em PDF, para ficar mais fácil de relembrar algum assunto específico. Além do acesso imediato ao curso, que é inteiramente online, você terá acesso ao Bate-Papo Estoico, que é um conjunto de lives gravadas em que eu e o Alisson do Superleituras conversamos sobre temas do estoicismo a partir da análise de algumas citações. Você também poderá consultar o que chamam de Essência Estoica, uma relação de livros cuidadosamente organizada para aqueles que quiserem se aprofundar no estudo teórico do estoicismo. E por fim, você ainda vai ganhar um produto digital exclusivo, nosso Baralho Estoico, um conjunto de cartas virtuais com citações estoicas para diversas situações. O acesso é imediato. Assim que adquirir o curso, você receberá um e-mail da plataforma de pagamento com as informações de acesso.
Se você estiver pronto para permitir que o estoicismo aplicado te ajude a desenvolver seu controle emocional, fique à vontade para explorar esse método. Você tem 15 dias para decidir se o método é para você. Se por qualquer motivo achar que não, o que eu sinceramente duvido muito, é só solicitar o reembolso dentro desse prazo. Agora é com você. Se quiser realmente parar de se estressar com coisas que estão fora do seu controle, ter uma relação mais saudável com a família e os amigos, parar de sentir tanta ansiedade, ser alguém mais paciente e equilibrado, nunca mais se deixar levar pelos problemas e pela falta de controle de outras pessoas, a hora é essa. Clique no botão abaixo e seja não apenas alguém de quem você se orgulha, mas que também sirva de inspiração para aqueles ao seu redor.